Peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 28. Acho que eu vou ler só o versículo 28. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículo 28, disse assim a palavra de Deus: E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Em complemento com essa palavra, também quero ler para os irmãos aqui em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E logo eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Amém? O Senhor pode aceitar em nome de Jesus. Nós lemos a palavra de Deus e muitas vezes ela acaba passando direto algumas palavras, alguns textos. Por isso que é importante muitas pessoas se levantarem na igreja como profetas, como homens e mulheres de Deus, porque cada um tem um entendimento. Deus abre a mente de um de uma forma, de da outra, para que venha nos falar aquilo que a nossa mente é seletiva. A gente só aprende o que interessa. Põe isso na sua cabeça. Você só aprende o que interessa. O que não te interessa, você tem que ver 5 vezes. É sério. O que não te interessa, você tem que ver 5 vezes. E seguidamente. Qualquer coisa, se você quer aprender, faça direto. Pelo menos 5 vezes seguidamente, aí você aprende. Agora, o que te interessa, você aprende na hora. Porque você gosta. E às vezes a palavra de Deus, a gente só consegue memorizar aquilo que gostamos. Aquilo que nós não gostamos, a gente deixamos para lá. É por isso que Deus levanta homens e mulheres, cada um com o seu gosto, cada um da sua maneira, para nos alertar e para que possamos ser edificados pela palavra do Senhor. E esses homens que nós lemos a palavra de Deus, que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu fico pensando, será que hoje em dia ainda há pessoas que têm essa coragem? A coragem de largar tudo. E lembrando assim sobre coisas de televisão, nós vemos alguns programas de pessoas que moram no meio do mato, no meio da montanha, sem acesso à televisão, sem acesso a correios, sem acesso a telefone. E eles eram no passado pessoas que trabalhavam nas empresas, eram contadores, eram administradores, e do nada deixaram tudo para ficar caçando coelho, ficar matando as lontras, plantando coisas, caçando. Também que aquelas pessoas, porque eles achavam que essa vida não valeu a pena e foram viver uma outra vida. E quando nós lemos a palavra do Senhor, me impressiona que Jesus Cristo chamou aqueles homens, a Pedro, a André, a Tiago e a João, e eles imediatamente seguiram aquilo que Jesus tinha mandado para eles. Mas vamos pensar, será que esses homens não tinham esposas? Será que esses homens não tinham filhos? Será que esses homens não tinham casa? Será que esses homens não tinham o que comer? Será que eles não tinham responsabilidade? É bom dizer que Pedro, com certeza, era casado nessa época, porque Jesus teve que curar a sogra dele, que tinha uma febre que não passava. Mas os outros também eram, porque a Bíblia diz assim, que apenas Paulo e Barnabé
não tinha uma irmã crente casada. Os demais irmãos, os demais apóstolos, todos tinham irmãs que eles estavam casados com essas irmãs, cada uma com a sua esposa, e levavam para as viagens missionárias. Agora Paulo e Barnabé eram solteiros mesmo e viajavam sozinhos, sem nenhuma irmã que eles tinham casado. Mas os demais já eram casados. Veja a seriedade. E o que o Senhor quer dizer isso para nós? Qual que é a lógica que o Senhor quer impingir na nossa vida, para que nós que hoje lemos a palavra de Deus possamos entender o que Ele quer nos ensinar? Renúncia. Renúncia. Negar a si mesmo. Mas você pode dizer, mas eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho contas para pagar. Como eu vou renunciar a tudo? Como eu vou deixar tudo e seguir ao Senhor? Eu sei que o Senhor chama cada um de uma forma. O Senhor talvez chamou Pedro e esses demais 11 discípulos, para que eles em 3 anos aprendessem todas as coisas e ensinassem depois à igreja a palavra de Deus. E nem a todos tem o mesmo chamado. Alguns têm um chamado para ficarem casados, outros solteiros. Cada um tem o seu chamado. Mas espiritualmente dizendo, eu entendo sobre o chamado dos primeiros discípulos, que o Senhor exige sim renúncia da minha e da sua vida. Talvez não será o ponto de você deixar a sua casa. Talvez não será o ponto de você deixar o seu emprego, deixar a sua família. Talvez não. Eu digo que a grande maioria das pessoas, Jesus nem chama porque sabe que não vai vir. Essa é a verdade. Você conhece alguém que deixou tudo para fazer a obra de Deus? Não. Eu conheço alguém que fez isso? Não, irmãos, não conheço. Eu não conheço pessoas que deixaram tudo para fazer a obra de Deus. Não conheço. E sem saber o que iria fazer, sem saber o que seria da vida deles. Deixaram tudo para fazer simplesmente a obra do Senhor. Tem casos assim, com certeza. Tem pessoas que fizeram dessa maneira. Mas cada vez menos isso está acontecendo, porque nós não temos coragem de renunciar tudo e se colocar a dispor da vontade de Deus. Não temos coragem. Mas o que eu digo para os irmãos no dia de hoje: renuncie a sua vida, renuncie o seu tempo. Você dá muito tempo para as coisas do mundo e pouco tempo para Deus. O mundo, as coisas seculares, tem tempo, você sempre consegue achar um lugar na sua agenda para fazer as coisas do mundo, mas as coisas de Deus é só quando o tempo sobra, é só quando dá. Tem que estar bem de saúde, o tempo tem que estar perfeito, a sua condição física tem que estar perfeita, a sua mente tem que estar descansada. Aí sim nós fazemos a obra de Deus. O que o Senhor pede hoje para você não é sacrifício, Ele pede renúncia. Ele pede que você renuncie um pouquinho mais do seu tempo, porque o seu galardão não está aqui. O nosso problema, irmãos, é que nós não temos força de renunciar nem às coisas mínimas, porque para muitos de nós o galardão está aqui. Nós achamos que vale a pena trabalhar mais do que deveria, ficar cansado, porque nós iremos ter uma bela casa, iremos ter um belo carro, iremos ter uma bela poupança, uma bela aposentadoria. E eu quero dizer uma coisa para o irmão e para a irmã: uma triste notícia, uma notícia ruim também para mim, não só para você, mas também para mim. Nós não estamos envelhecendo bem. Cada vez mais, com menor idade, nós estamos ficando doentes. As doenças estão acabando conosco. Não morremos cedo. Amém, né? As pessoas não morreram com 50 anos, como morria antigamente, morria rápido, né? Está morrendo um pouquinho mais.
nos 70, mas extremamente doente. Ninguém chega aos 70 anos curtindo a vida, não. Chega aos 70 anos, é remédio todo dia, é médico toda semana, é dor para todo lado, é diabetes, é o tal do câncer, é muita doença. Não vale a pena se matar tanto não, porque você não vai usufruir da sua vida. Nunca usufruiu. Agora, se você viver para o Senhor, disse Jesus, aquele que deixou pai, mãe, filhos, por causa de mim, receberá 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Vale a pena renunciar, porque tem galardão para a sua vida. O galardão de quem dorme mal, acorda mal, come mal, estuda muito, trabalha muito, é uma infinidade de doenças. É Alzheimer, é mal de Parkinson, é diabetes, é tudo que não presta. É tudo que não presta, irmãos. E a pessoa não tem culpa. Não é que ela buscou ter aquela doença, não é uma doença venérea. Não é uma DST. Ela quis apenas viver com honestidade. Ela quis viver de uma forma honesta, trabalhando, se aperfeiçoando, dando um duro, para ter o melhor para a sua vida. Mas esse duro está baseado em quê? Em dormir mal, comer mal, e trabalhar muito, e estudar muito. E praticamente esquecer da sua vida cotidiana. Vai viver em volta de ter mais dinheiro e mais prestígio. E qual que é o pago dessa vida? O pago dessa vida é doenças. Doenças. As pessoas estão ficando doentes. Estão nos matando aos poucos. E nós não estamos percebendo. Agora, o que Jesus diz para nós? Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Vinde a mim e me segue, e receberás um galardão no céu. Aleluia. O que ele está dizendo? Este mundo não vale nada. Você acha que vale a pena viver neste mundo? Você acha que vai ter as coisas deste mundo, a felicidade deste mundo, mas a paga dele é muito dura. Ele não vai te dar a felicidade ao qual você está buscando. Mas se você renunciar, se você renunciar os seus desejos, renunciar a sua vida, renunciar as suas vontades e se render debaixo da vontade do meu Pai, você vai ter a vida eterna. Você realmente irá viver. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por mais que nós olhamos assim, como falou Pedro, deixamos tudo. Pedro foi sincero. Jesus falou assim, que quão dificilmente entre um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um caminho por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí alguém perguntou, então quem pode ser salvo? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas Pedro, irmãos, eu acho que ele perdeu a paciência e falou, eis que deixamos tudo e te seguimos. Ele não fez uma pergunta. Não há um ponto de interrogação no fim da sentença. Ele exclamou. Ele falou com absoluta certeza, deixamos tudo. Deixamos tudo. Tá bom, o rico vai para o inferno porque quer viver a sua vida regalada, quer comer até estourar a pança, quer beber até vomitar. Problema deles. Os vícios, quer gastar tudo nos seus vícios. Mas nós deixamos tudo. Entendo que é impossível homem ser salvo, mas nós deixamos tudo. Jesus entendeu o que Pedro quis dizer. Jesus entendeu o que Pedro estava dizendo. E ele falou, não se preocupe. Quem deixou tudo vai receber a vida eterna.
Irmão, se você tem alguma dúvida ou porquê do servir ao Senhor, se você tem alguma coisa, se vale a pena realmente entrar no caminho estreito, se vale a pena realmente crer na morte do Senhor Jesus Cristo e seguir os seus mandamentos, Jesus hoje diz para você: vai valer a pena neste mundo, e no porvir você vai receber a vida eterna. Vale a pena servir Jesus neste mundo. Vale a pena, ainda que haja perseguições, ainda que haja levantes, ainda que haja calúnias, vale a pena servir o Senhor neste mundo, porque é uma vida com propósito. E não é um propósito que acaba num leito de um hospital, numa cama doente. Não é um propósito que acaba quando a sua saúde acaba. É um propósito que é para a vida eterna. É um trabalho que vale a pena. Talvez você não vai comer nos melhores restaurantes. Talvez você não vai viajar 3 vezes ao ano. Teve um dia que às vezes a gente fica desempregado. O desemprego é uma situação tão chata, né? A gente começa a ouvir as promessas, né? Procura uma forma, né, de tentar sair do aperto. E aí geralmente a área que abre as portas é a área de vendas. Aí os vendedores, os coach de venda, eles tentam te incentivar você a entrar naquela área de vendas. Aí a sujeita falava assim: olha, eu quero dizer para vocês que eu faço viagem 3 vezes ao ano, e não é para lugar perto, é só para a Europa. Talvez você não vai ter essa condição de viajar 3 vezes ao ano para a Europa. Com certeza, talvez você, não sei também, vai saber, né? Vai ver que você é um gênio e você não sabe. Mas eu creio que a grande maioria de nós não terá condições de 3 vezes ao ano viajar para a Europa. Mas você vai ver Jesus. Glória a Deus. Você vai ouvir a trombeta soar. Você vai ouvir a voz de arcanjo, o sonido da trombeta. E o seu corpo vai se tornar um corpo glorioso no abrir e fechar de olhos. Talvez você não vai conhecer os castelos medievais lá da Escócia, da Alemanha, lá da Croácia, da região da Boemia. Talvez você não vai conhecer aquele mar cristalino das Maldivas. Eu já vi, né, nos filmes lá da Maldivas, que o garçom leva para você a comida, a água, dá para ver os peixinhos passando, de tão limpinha que é a água. Você às vezes eu provoco o pessoal, quero admitir que eu conheço essas coisas, eu pergunto: qual que é o maior monte que é na África? Ninguém sabe, é o Kilimanjaro. Eu nunca vi o Kilimanjaro, mas eu sei que ele é o maior monte da África. E é bonito ele. Fica lá no Malawi, ele é muito bonito. Muita gente rica viu o Kilimanjaro, viu o Everest. Mas eu creio que a grande maioria deles não vai poder ver a face de Jesus. Porque para ver a face de Jesus tem que renunciar a essa vida. Para ver a face de Jesus tem que seguir o ide dele, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E muitas vezes quem renuncia não tem tempo de viajar, não tem tempo de conhecer as belezas deste mundo, não tem tempo de conhecer todos os pontos turísticos, os cartões postais ao qual nos admira, as maravilhas deste mundo, mas conhecerá Deus face a face. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas você fala: irmão Marcelo, você sabe o que você está me pedindo? Você tem ideia do que você está me pedindo de renunciar? Renunciar o meu modo de falar, o meu modo de vestir, o meu modo de pensar, o meu passatempo, os meus hobbies, os meus gostos. Se você quer viver uma vida plena, sim. Porque eu te digo, para mim e para você, Satanás tem nos enganado, Satanás tem nos iludido. Satanás tem nos fazendo entender que essa vida só vale a pena se você tiver muito dinheiro, se você tiver um bom cargo, um bom salário, que isso sim vale a pena.
E muitas vezes até zomba. A Bíblia diz assim que os fariseus que eram avarentos, ou seja, idólatras pelo dinheiro, zombavam de Jesus. Acho que eles falavam assim: esse aí está ganhando as almas, está salvando os pobres. Mas será que ele come um bom bife à noite? Será que ele come um pão com molho bem gostoso, com um carré de cordeiro, que eles gostam de cordeiro, né? Carré de cordeiro, com aqueles molhos maravilhosos. Onde é a casa dele? Onde será que ele mora? Mas Jesus falava assim que não adiantava nada. Aí ele contou a parábola do rico e do Lázaro. Havia um homem que vivia regalada, e um mendigo. O mendigo foi para o seio de Abraão, mas o rico foi para o inferno. Ou seja, a vida do homem não consiste nos bens que possui. E aqueles homens que renunciaram tudo, mas isso me chama a atenção. Deixaram o pai falando. Estava lá o cuidado do pai. Estava lá mexendo lá, limpando as redes para pegar mais peixe. Aí apareceu Jesus do nada. Segue. E seguiram. A Bíblia diz que deixaram o barco, deixaram as redes e deixaram o pai. Irmão, tem coisas que você tem que deixar na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, sendo claro: tem coisas que você tem que deixar. Você dá muito valor para coisa que não vale nada. Tem muita coisa que vai te levar para lugar nenhum, mas você não tem coragem de deixar. E Jesus disse para você: deixa agora. Se você quer receber a vida eterna, se você quer receber a coroa da justiça, a coroa da vida, deixa agora, porque não tem futuro. Pedro, Tiago e João estavam no barco do seu pai e deixaram o seu pai. Glória a Jesus. Deixaram tudo. Só que a mãe deles ficou meio revoltada e foi falar com Jesus um dia: tá bom, você pegou meus filhos, estou passando fome lá, porque eles estão ajudando o pai. Mas eu quero uma coisa: que no teu reino, um se assente à direita e outro à esquerda. Ou seja, ela foi exigir algo para Jesus. Tá bom, meus filhos estão aí, tá, já faz uns 3 anos, para cima e para baixo, expulsando demônios, pregando o evangelho, aprendendo as coisas do reino com o Senhor. Mas quando o teu reino vir, eu quero ver o meu filho um à direita e um à esquerda. Porque lá em casa a coisa está feia. Meu marido, coitado, tá velho. E tinha esses filhos para ajudar ele. E o Senhor tirou eles da minha casa. O Senhor entende isso? Aí Jesus falou assim: tá bom, você não sabe nem o que está pedindo, mas eu vou te explicar uma coisa. Você vai passar pelo batismo que eu vou ter que participar? Eles falaram: sim, vamos participar do teu batismo. Sabe que batismo é esse? Do martírio. Eles tiveram que passar pela morte por causa da fé. Igual Jesus passou. Só que João passou pelo martírio e não morreu de causa natural. Mas Tiago foi o primeiro a morrer. O primeiro a morrer foi o Tiago. Vocês vão beber o cálice que eu tenho que beber? O cálice é passar pela ira, é passar pelos castigos. Vão beber o teu cálice, não tem problema. Jesus olhou assim e falou: vocês vão passar pelo meu batismo, irão beber o meu cálice. Ela não está garantido não, se vocês vão ficar à direita e à esquerda, é para quem está preparado. E o mais interessante, eles não deixaram Jesus. Continuaram, mesmo não sabendo se estaria à direita, se estaria à esquerda, no reino de Deus, eles continuaram servindo a Jesus. Por quê, irmãos? Vale mais a pena ficar ao estrado, lá no céu, do que à direita e à esquerda dos tronos dos maiores palácios deste mundo. E eles entenderam isso. Talvez a mãe deles não entenderam, mas eles entenderam que vale a pena servir a Jesus, mesmo que não fique um à direita e outro à esquerda do trono de Jesus, do seu reino. Vale a pena estar junto de Jesus. E este homem chamado João um dia disse assim: que assim como ele é, nós o veremos. Aleluia. Ele estava mais preocupado em ficar à direita, de ficar à esquerda. Naquela época ele não conhecia muito. Ele mesmo falou, Jesus falava as coisas e ele entendia. Olha, o filho do homem vai ser entregue na mão dos pecadores e vai morrer, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Eles não entendiam isso. Eles não entendiam.
Tudo que Jesus falava, eles não conseguiam compreender. Só compreenderam depois que Jesus ressuscitou. Aí a mente deles se abriram. A mente deles estava fechada. E aí eles esqueceram tudo. Esqueceram as suas brigas, que eles brigavam para saber quem era o maior deles. Esqueceram as suas rixas. E só foram agradar o Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor não está pedindo para você pedir as contas. Hoje o Senhor não está dizendo para você deixar o seu filho, o seu marido, a sua esposa, para fazer a obra dele. Ele não está pedindo isso para você. Mas Ele está pedindo para você renunciar ao que você acha muito importante. Porque esse é o simbolismo da palavra. O simbolismo dessa palavra é esse. Pedro, André, Tiago e João, eles colocaram o Senhor Jesus Cristo acima da sua família, acima do seu emprego, acima de si mesmos. E foram servir a Jesus. E Pedro ficou preocupado quando disse que era impossível me ser salvo. Porque falou, mas eu deixei tudo. Nós deixamos tudo para servir o Senhor. E será que nem nós seremos salvos? Mas Jesus foi enfático, não. Aquele que renuncia à sua vida ganhará a vida eterna. Aquele que renuncia a sua vida do aqui e agora vai receber a vida eterna sim. O que falta para nós muitas vezes é isso, irmãos. A gente dá um valor muito grande para passatempos, para reconhecimento humano. Nós damos valor muito grande para coisas tão passageiras. Quando nós estamos na cama de hospital, que a gente dá valor. É como foi dito hoje, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque no dia da morte você vai saber o que foi a sua vida. O que foi a sua vida? Qual foi o propósito da sua vida? Por que você viveu? Viveu para ganhar dinheiro? Viveu para beber, para comer, para se prostituir, para usar drogas, para ir para festas? Você viu o brasileiro, irmão? O brasileiro só vive para fazer festa. Misericórdia, só vive para fazer festa. Esse país sempre foi um país de pessoas muito festeiras. Aí chegou os japoneses, os judeus, chegaram os italianos, os alemães. Está tudo rico. Porque enquanto o brasileiro, né, os portugueses, os negros, os índios estavam fazendo festa, esse povo foi trabalhar. Hoje as empresas, qual é o nome das empresas do Brasil? É Marco Polo, WEG. Não é nome de brasileiro, não é nome de português. É nome de gente que veio para trabalhar. Porque a pessoa quis saber de se divertir. E com essas pessoas que sabem de trabalhar. E receberam o galardão deles. Receberam. São os poderosos desse Brasil. É difícil achar um Silva milionário. A maioria dos milionários tem nomes estranhos, né? Tem nomes assim que não dá nem para pronunciar direito. Gerdau, Odebrecht. Não são nomes portugueses. Não são nomes indígenas. São nomes bem estranhos. Quem quer saber de se divertir vai para lugar nenhum. Servo de Deus e serva de Deus tem que renunciar para receber a vida eterna. Assim como esses alemães, japoneses, judeus, esse povo todos, eles renunciaram a vida deles para trabalhar, para que os seus filhos tivessem um futuro, e conseguiram. Essa é a verdade. Se você quer receber a vida eterna, renuncie a sua vida. Tenha coragem. Tenha um passo de fé. Faça como Tiago e como João, que deixou tudo, deixou lá o pai dele falando e foi seguir a Jesus, mas eles vão estar no reino dos céus. Glória a Jesus. Glórias a ti, meu Deus. Vale a pena, irmãos, quando chegar no fim da sua vida, você falar assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, logo a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a vida do Senhor. Aleluia. A pessoa chegar no fim da sua vida e você falar assim: olha, acho que eu trabalhei demais, né? Eu poderia
cuidar melhor dos meus netos, dos meus filhos. Eu poderia, talvez, descansar um pouquinho mais. Ou você é evangélico, eu poderia ter ido mais para a igreja, eu deveria ter orado mais, deveria ter jejuado, lido mais a Bíblia, deveria ter feito alguma missão, visitado os enfermos, porque essa é a verdadeira religião. É aquela que visita os enfermos, as viúvas e os órfãos, suas necessidades, e se mantém incontaminada do mundo. A gente gosta demais deste mundo. A gente gosta deste mundo. A gente gosta das coisas deste mundo. Nós gostamos de comer bem, de viver bem, de morar bem. Nós gostamos deste mundo. Isso atrapalha a nossa vida espiritual. Porque o que Jesus pede é renúncia. O que Jesus pede é para você não olhar para trás. A mulher de Ló, Jesus falou assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Deus falou com ela. Ela ouviu a voz de Deus. Mas ainda assim olhou para trás. Sentiu saudade. No deserto, só entrou 2 porque a maioria sentiu saudade. Ai, era bom o Egito, era bom ser escravo no Egito. É melhor ser escravo no Egito que morrer nesse deserto. Morreu no deserto e não voltou para o Egito. Essa é a verdade. Não olhe para trás, não. Se você já creu na palavra de Deus, não olhe para trás, vive pela fé. Viva que o Senhor vai prover para a sua vida. Viva que o Senhor vai cuidar de você. E terá galardão para a sua vida ainda assim. Viver para o Senhor Jesus Cristo não é em vão. Em vão é viver para este mundo, não saber o que vai ser amanhã, não saber o que será depois da morte, não saber se vai para o céu, se vai para o inferno, se existe céu, se existe inferno, se vai virar uma poeira. Isso que não tem propósito. Agora, aqueles que vivem fazendo a vontade do Senhor, sabem que um dia irá morar na cidade celestial. E por isso obedece, por isso ama, por isso vive uma vida regrada, longe do pecado, sóbria e piamente, porque quer receber uma herança da parte de Deus e entrar na cidade pelas portas. Veja a vida miserável quem vive, quem não crê na palavra de Deus. É um medo de morrer, é medo até de viver. Porque não sabe o que acontece com ela. Porque está nas trevas. Quem está nas trevas não sabe para onde vai. Agora, se estamos na luz, assim como Jesus está, onde tem luz, você sabe onde está pisando. Não tem medo. Jesus é a luz, não importa. Aqui neste mundo eu estou sabendo onde estou pisando. E quando morrer, eu vou continuar na luz, eu vou saber onde estou pisando. Glória a Jesus. Aleluia. Mas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tenha um passo de coragem. E deixa as coisas deste mundo. Deixa para lá. Não tem importância. Fala a verdade. Você vai morrer. Vai morrer mesmo. Te pedirão essa noite a sua alma, e o que guardaste ficará para quem? Mas aquele que serve o Senhor receberá da parte de Deus galardão. Vale a pena servir o Senhor. Amém? Que Deus abençoe os